Então não adianta a gente ficar dizendo para o aluno só contrai abdômen, contrai abdômen, contrai abdômen. E tá vendo que ele não está contraindo corretamente o abdômen. Só que para o instrutor de Pilates saber se o aluno está fazendo ou não a contração correta, ele precisa saber como é essa contração correta. Olá, seja muito bem-vindo ao Viva de Pilates. Aqui eu te guio no caminho à sua jornada para viver de Pilates. Eu sou a Fran e o tema de hoje é como contrair o abdômen corretamente. Eu resolvi trazer esse tema porque, apesar de ser meio óbvio, parecer óbvio, contrair o abdômen é contrair os músculos abdominais, eu vejo que muitos alunos têm dúvidas de como fazer essa contração corretamente. E quando o aluno tem dúvida, acho que a culpa não é do aluno, né? Acho que o problema é talvez na forma que a gente está informando para esse aluno como contrair o abdômen. Então eu já falei em outro vídeo, o vídeo do Powerhouse. Eu vou deixar aqui, se você ainda não assistiu, um cardzinho, só clicar aqui no card de cima para ver esse vídeo sobre Powerhouse. Porque é importante saber o que é o Powerhouse para entender como que faz a contração abdominal corretamente, tá? Então não adianta a gente ficar dizendo para o aluno só contrai abdômen, contrai abdômen, contrai abdômen. E tá vendo que ele não está contraindo corretamente o abdômen. Só que para o instrutor de Pilates saber se o aluno está fazendo ou não a contração correta, ele precisa saber como é essa contração correta. E talvez isso não esteja muito claro para alguns instrutores. Então eu resolvi fazer esse vídeo para a gente esclarecer como que é feita a contração abdominal dentro do método Pilates. Existem várias técnicas de contrair o abdômen, né? Várias técnicas de trabalhar essa região de abdômen, o vácuo, o brace, enfim. E eu vou falar aqui um pouco sobre a técnica dentro do método Pilates. Então se você tem alguma dúvida sobre isso, nesse vídeo a gente vai esclarecer o máximo possível. Para entender como que se faz a contração do abdômen, primeiro vamos entender o que acontece dentro do nosso corpo quando a gente faz a contração do abdômen. Então, a contração do abdômen é a contração dos músculos, né? Os músculos se contraem, então eles pressionam o nosso tronco. E quando a gente faz essa pressão, né? Quando a gente contrai a musculatura, para algum lugar tem que ser direcionado os órgãos que estão dentro do nosso tronco. Então, eles acabam gerando uma pressão interna que leva nossos órgãos, às vezes para a parede do abdômen, às vezes para a parede do assoalho pélvico e às vezes para cima. Então, é isso que acontece quando a gente faz uma contração abdominal. Para conseguir entender um pouco melhor, eu vou trazer aqui um sachê de champignon, que foi o que eu achei mais próximo do nosso tronco, tá? Então, a gente vai imaginar que esse sachê é o nosso tronco. Então, o nosso corpo ele é um retângulo, assim como esse sachê. Aqui ficariam os nossos ombros, aqui ficaria o nosso quadril, tá? Pensando no nosso corpo, a gente percebe que no quadril a gente tem uma estrutura óssea que segura a base da nossa coluna e os nossos órgãos aqui, no nosso ventre. E na parte de cima, a gente também tem uma estrutura óssea, que são as nossas costelas, né? O nosso externo, costela, região de ombros, que segura também essa parte dos ossos. Mas no centro do nosso tronco, na região da cintura, a gente não tem nenhuma estrutura óssea, né? A não ser a coluna que passa aqui atrás, mas não tem nenhuma estrutura óssea segurando esses órgãos que está aqui representado pelos champignons e todo o líquido que tem aqui dentro. Então, o que segura esses órgãos? A nossa musculatura, né? Os músculos que estão aqui. E a minha mão vai representar exatamente o que acontece quando a gente contrai a musculatura. Acontece isso. E se eu apertar um pouco mais, esse sachê poderia explodir, né? Mas não, no nosso corpo isso não acontece. Mas a gente vê que gera uma pressão para cima, gera uma pressão para baixo, porque eu tô pressionando aqui bem no meio, sem me preocupar muito na direção que tá indo. Então, quando a gente contrai essa musculatura, é isso que acontece. Gera uma pressão dentro do nosso tronco. Gera uma pressão nos nossos órgãos internos, nas nossas vísceras. E essa contração, ela pode ter algumas direções, como eu falei. Pode ir para a parede do abdômen, para frente,
pode ir para o nosso assoalho pélvico, para baixo, ou pode ir para cima. Dificilmente vai para as costas, né? Mas poderia também, mas ela vai para cima também, tá? Então vamos pensar nessas 3 direções que vamos trabalhar pensando nelas. E o que acontece então quando essa pressão interna leva para frente? A gente acaba pressionando a parede do abdômen. A nossa intenção é contrair o abdômen e não expandir o abdômen dentro do método Pilates, tá? Então tem algumas outras linhas que trabalham esse tipo de expansão do abdômen, que faz, né, essa pressão para fora. Aqui no Pilates não, a gente faz essa pressão de baixo para cima, a gente absorve essa pressão do abdômen para dentro e para cima. Se a gente fizer errado a contração, for uma contração para baixo, uma contração de expulsão, a gente vai pressionar o assoalho pélvico. E qual a consequência dessas pressões para frente ou para baixo? Se a gente está falando de um aluno que tem uma diástase abdominal e ele faz essa pressão da parede para frente, ou até mesmo uma gestante que vai para a parede do abdômen, já está o músculo, o reto abdominal, já está enfraquecido e a gente vai enfraquecer, vai gerar uma pressão mais ainda nessa musculatura e colocar nossas vísceras ainda mais para fora. Então, isso não é interessante, acabar gerando uma diástase abdominal ou agravando uma diástase abdominal. E quando a pressão é para baixo, a gente também está pressionando a musculatura do assoalho pélvico. E aí, se a gente está falando de um aluno que tem incontinência urinária ou que acabou de passar por um período de gestação, a gente vai pressionar ainda mais essa musculatura que está frágil, né? E no Pilates o que a gente quer é justamente fortalecer os músculos e não colocá-los em situação de risco. Então a gente tem que aprofundar o abdômen para dentro e para cima, fortalecer essa musculatura de assoalho pélvico, fortalecer essa musculatura de abdômen e levar os órgãos internos de baixo para cima. Essa é a intenção no Pilates, tá? Levar de baixo para cima essa contração. Quais músculos que estão envolvidos aqui, então? A gente tem os músculos eretores da coluna, né? Trabalhando, mas vamos pensar mais na região de abdômen. A gente tem os retos, que fazem essa contração para frente. Temos os oblíquos, né? Que fazem essa rotação do tronco. E nós temos o transverso do abdômen, que é o que faz essa contração como se fosse uma circunferência, né? Esse músculo é conhecido como músculo espartilho também. A gente usava muito o transverso do abdômen quando a gente caminhava como quadrúpedes, né? E aí esse músculo tinha que ser contraído para manter os nossos órgãos internos no lugar. Mas desde que a gente ficou para a posição de bípede, ele não é tão recrutado assim. Então a gente precisa acionar essa musculatura de baixo para cima, como se fosse esse espartilho mesmo, para conseguir fazer a contração corretamente. Uma forma de acionar mais esse músculo é através da respiração. Por isso que no Pilates a gente evita também trancar a respiração, fazer momentos de apneia. Também conhecido como manobra de Valsalva, que é utilizado sim em algumas técnicas, né? Que é aquela contração e tu tranca o ar para fazer a força, né? Tranca o ar e faz força. Quando a gente faz esse tipo de manobra, a gente acaba fazendo isso, né? Essa contração e gera essa expansão do abdômen. Não só para frente, em toda a expansão do abdômen, né? Faz isso aqui. No Pilates a gente não faz esse tipo de contração. A gente acaba estimulando a contração desses músculos, soltando ar. Então a gente prefere sempre, na hora de que for fazer uma força, soltar o ar e aí o transverso, toda essa musculatura dessa circunferência da cintura vai acionar e vai fazer isso aqui, soltar o ar e vai pressionar, tá? Vai auxiliar a absorver essa pressão interna dos nossos órgãos. Por isso que é tão importante ensinar a respiração usando a musculatura do abdômen e não expandindo o abdômen, não trazendo o ar para a barriga, trazer o ar para o pulmão. Eu também já fiz um vídeo falando sobre como respirar corretamente, vou deixar aqui no cardzinho de cima para você poder assistir esse vídeo. E como identificar que o meu aluno está fazendo essa contração errada? Primeiro, uma das formas, se ele está lá deitado fazendo exercício e eu ver que o abdômen dele está em expansão, né? Tem um volume abdominal para fora. Alguns alunos até brincam, não, é gordura e tal. Não, não é.
falta aprofundar, é justamente essa pressão vindo para fora. Falta aprofundar o abdômen para dentro e para cima. Então, quando o aluno estiver deitado, a gente tem que ver que o abdômen está para dentro e para cima, tá? Então, uma forma de ver que ele está fazendo errado, uma delas, né, é isso. Primeiro, o abdômen está lá para fora. E geralmente o aluno que está com esse abdômen para fora, ele também está trazendo a respiração para o abdômen. A gente consegue ver esse abdômen contraindo e relaxando. Ele não está conseguindo fazer a contração abdominal e a respiração na região de costelas. Pode ser um aluno iniciante, mas que ainda assim precisa de uma atenção. Agora, se o aluno está indo para o nível intermediário com esse erro básico, talvez seja a hora de regredir ele um pouquinho e focar um pouco mais nessa respiração e nessa contração abdominal. Outra forma da gente ver que o aluno está fazendo errado, e essa forma talvez seja um pouco mais constrangedora, é quando o aluno solta um pum no meio da aula. Porque quando a gente faz a contração correta, a gente acaba acionando também o assoalho pélvico, né? Que é o músculo que segura o xixi, segura o pum, né? Então, é como se fosse uma redezinha, né? Lembra que eu disse que esse aqui é o nosso tronco, aqui são os ombros, aqui é o nosso quadril. Então, o assoalho pélvico é como se fosse um músculo que é uma redinha, ele vai no pubis até o nosso cóccix. E quando a gente contrai, a gente faz essa força aqui também, ó. Percebe que a pressão já vai para cima? São os eretores do ânus, são os músculos que seguram nossa região de períneo. Então, a gente precisa contrair isso para conseguir fazer isso, né? Então, toda essa parte, essa estrutura de baixo se contrai. Se o aluno acaba soltando um pum ou tendo perda urinária, pode ser que ele esteja sofrendo de continência e aí sim, né, essa musculatura de assoalho pélvico pode estar enfraquecida por vários motivos, né? Ou pela própria idade, a pessoa nunca fez exercício de fortalecimento para essa região e com o passar dos anos, realmente a gente vai tendo essa perda de força do assoalho pélvico e precisa ser trabalhado, ou porque passou por algumas gestações, ou porque tem obesidade, e aí é preciso ter um pouquinho de empatia com esse aluno e saber dosar que alguns exercícios para ele ainda não vão ser possíveis e que tem que regredir esse aluno até que ele consiga fortalecer e fazer aquele exercício sem ter perda de urina, sem soltar o pum, enfim. Mas se o aluno não tem nada disso, é um aluno forte, já experiente e tem perda, acaba soltando um pum no meio da aula, é porque ele talvez não esteja sabendo fazer essa força corretamente, tá? E aí não é para criar um caso no meio da aula, parar e dizer, não, olha só, não, né? Geralmente o que eu faço, o aluno fica muito constrangido e eu digo, segue em frente, vamos lá, né? Eu sei que esse é um momento que às vezes a gente não sabe como agir, né? Quando o aluno solta um pum, os dois lados ficam constrangidos. Precisamos falar sobre isso, então vamos falar sobre isso. Então não façam uma cena ou dê risada, algo assim. Claro que vai muito do nível de intimidade que tem com o seu aluno, mas principalmente se está com outras pessoas juntos, tentar abstrair como se fosse algo comum. Bora lá, segue o plano. E depois, em outro momento, tentar trabalhar em outra aula, talvez, essa força de assoalho pélvico, trabalhando o estímulo de adutores para fazer com que ele faça essa contração do períneo, acionando a musculatura de forma correta. E entender que tem que absorver para dentro e para cima, tá? Mas na hora que isso acontecer, não dê tanta atenção para isso, porque é constrangedor, né? A gente tem que ter um pouquinho de empatia nessa hora e saber como levar, tá? Então, essas são algumas maneiras de saber se o aluno está fazendo a contração de forma errada. Então, a gente vai observar como que está o abdômen dele, tem que estar para dentro e para cima, não pode estar com essa expansão para fora, principalmente quando ele estiver deitado, e o sinal do pum, que é o que a gente tem que avaliar, tá bom? E aí, o que eu faço para o meu aluno entender a forma correta de contrair o abdômen? Bom, se ele está fazendo essa expansão para fora, você vai ter que usar algumas dicas verbais para que ele entenda que ele tem que botar para dentro e para cima, tá? Então, algumas sugestões que eu tenho é dizer para ele contrair o abdômen para dentro e para cima, como se fosse um elevador, para que ele entenda que vai ir de baixo para cima essa contração. Para ele contrair o abdômen como se estivesse fechando um zíper, para ele entender que é de baixo para cima. Eventualmente, para alguns alunos, eu digo para ele contrair o abdômen
como se fosse tirar uma foto, puxando a barriga para dentro e para cima, né? Encolher a barriga, algo assim. Não é sempre, tá? Porque a gente tem que ter cuidado ao falar para encolher a barriga, botar o umbigo para dentro, levar o umbigo para as costas, porque ele pode simplesmente fazer isso, né? E quando a gente faz isso, a gente gera uma pressão para as costas. E se a gente está falando de um aluno que tem algum tipo de hérnia na lombar, dor lombar, essa pressão para as costas também não vai ser bom. Então, nunca diga para levar só para dentro. Sempre dê essa ideia do para cima, na direção da cabeça. Então, quando às vezes eu falo testes, né? A gente tem que experimentar várias analogias, várias formas de fazer com que o aluno entenda. Então, se eu tô falando para ele puxar o abdômen para dentro, para cima, fazer como se fosse um elevador, um zíper, ele não tá entendendo, às vezes eu digo, puxa o umbigo para dentro e para cima, leva o umbigo em direção à nuca, faça de alguma maneira com que ele entenda que ele tem que puxar para dentro e para cima, essa região de abdômen. E aí é teste, você vai ter que testar várias analogias com cada aluno, pode ser que uma funcione, pode ser que não, e é treino, né? É prática. Para mim, os que mais funcionam é puxar o umbigo para dentro e para cima, pensar como se fosse um zíper, como se fosse um elevador, essas maneiras que fazem entender. Quando o aluno é esse aluno que acaba soltando o pum, que daí a força é de expulsão, é interessante fazer alguns trabalhos que envolvam o assoalho pélvico, tá? Se é mulher, a gente consegue trabalhar um pouco mais essa ideia, porque mulheres estão mais acostumadas a fazer essa força. Quando vai no ginecologista, o médico indica fazer esse tipo de trabalho de assoalho pélvico, ou não, né? Mas enfim, as mulheres acabam sendo mais acessíveis para esse assunto. Então a gente pode simplesmente dizer para a mulher fazer essa contração, né? A gente daí usa o termo que fica melhor ali para a aluna, né? Segura o xixi. Eu gosto muito de dizer, imagina, e aí funciona tanto para homem e para mulher, tá? Imagina que tu tá lá na fila do banco e tá muito grande a fila, vai demorar muito tempo para tá com vontade de fazer xixi. Se tu sair da fila, já era, vai só piorar, vai ficar até mais tarde. Então não é uma opção sair da fila, tem que ficar ali e tem que segurar o xixi. Pensa nessa força e faz ela agora, de sugar o xixi para dentro e para cima. Então quando a gente faz essa força de sugar para dentro e para cima, e eu sei que eu tô falando agora e você tá fazendo do outro lado, porque é impossível não fazer, a gente acaba contraindo o assoalho pélvico, que envolve então, né, essa contração de baixo para cima. Então esse aluno vai começar a entender que tipo de força ele tem que fazer para ajudar nos exercícios, tá? Então pensa numa analogia, pensa numa historinha, em algo que você pode dizer para o seu aluno que vai ajudar ele a fazer essa contração de baixo para cima. Para as mulheres, a gente pode utilizar mesmo, dizer mesmo para a mulher, olha, tu vai fazer uma contração lá no canal vaginal, vai puxar, né? Enfim, as mulheres entendem um pouco mais esse tipo de contração. Mas para os homens eu entendo que às vezes tem mais dificuldade de entender que tem que fazer, acionar eretores do ânus e fazer essa contração de reter, né, a urina ou de reter as fezes, algo assim. Então, uma outra estratégia que você pode fazer durante as suas aulas é incluir exercícios que trabalhem adutores, parte interna de coxas. Quando faz essa contração de adutores, junto vai acabar contraindo assoalho pélvico. Se você fizer essa contração num exercício que é a ponte, a shoulder bridge, mas com os pés apoiados no chão, botar um magic circle ou uma bola entre as coxas, pressionando e subindo o quadril, já vai ajudar a acionar mais esse assoalho pélvico. E se a pessoa não contrair o abdômen, tiver só no assoalho pélvico, vai estar assim, né? Porque o quadril vai estar lá em cima, vai dar pra ver. E aí é o momento de dizer ainda, aprofunda o abdômen para dentro e para cima. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo de exercício que ajuda a trabalhar mais o assoalho pélvico e também a entender essa contração abdominal, tá? Que é a ponte, a shoulder bridge. Então eu vou pedir para o aluno ir subindo o quadril e eu vou observar como é que estão os joelhos dele. Então, levemente abertos para fora. Eu não falei nada, não combinei nada com o Jorge, mas já observei que o joelho dele vai levemente para fora. Ele já contraiu o abdômen porque ele sabe que esse vídeo é um vídeo de contração abdominal. Mas aqui, para fechar essas coxas, eu posso botar uma bola aqui, ou aqui em casa não tem, então a gente vai usar outra coisa, dessa coluna sequencial. Eu vou usar uma almofada. Eu vou colocar aqui entre as coxas, pedir para pressionar essa almofada e vir subindo o quadril.
ele vai aprofundar mais o abdômen e entender esse abdômen para dentro e para cima. Pode sequenciar a coluna. E vamos tirar aqui a almofada. Agora, sem a almofada, se eu não tenho essa almofada, outra maneira de fazer esse trabalho, mas talvez seja um pouco mais difícil para um aluno que está começando, é fazer com as coxas juntas. Junta os pés, junta as coxas, aprofunda o abdômen e vem subindo o quadril. Tenta manter uma coxa contra a outra e desce sequenciando a coluna. É mais difícil, né? Mas consegue sentir mais esse acionamento de baixo para cima? E aí você vai usar aquilo que o seu aluno entender melhor. Um elevador, aprofunda o abdômen, passa o zíper no abdômen, algo que faça com que ele entenda que essa contração tem que ser de baixo para cima. Eu falei da contração abdominal e que expande o abdômen, né? Então, Jorge, sobe a cabeça e os ombros. Aqui eu consigo ver levemente, ó, um volume, não força, faz o como tu contrai mesmo. Então, uma maneira de dizer é, aprofunda o abdômen, puxa a barriga para dentro, ele vai estar sugando, mas eu não tenho certeza se não está fazendo força de expulsão, né? E eu vou dizer, puxa o umbigo para dentro e para cima, e vou colocar a mão logo abaixo do umbigo para ele fugir da minha mão. Se eu não tenho como estar com ele junto, eu vou só dar dicas, aprofunda o abdômen para dentro e para cima, traz o umbigo para a nuca, passa um zíper no abdômen, algo que faça ele entender. Pode deitar. Então essas são algumas maneiras de a gente ver que o aluno está fazendo a contração de forma correta, vendo pelo volume do abdômen, dicas verbais que a gente pode dar para que ele aprofunde o abdômen para dentro e para cima, ou então o trabalho aqui usando a almofada ou empurrando uma coxa contra a outra para fazer que ative o assoalho pélvico e suba o abdômen para dentro e para cima. Então, é através dos exercícios, é através de dicas, de analogias que a gente vai fazer os alunos entenderem como fazer essa contração de forma correta. Não ficar dizendo contrai o abdômen, não ficar dizendo aciona o powerhouse ou coisas do tipo. A gente precisa educar o nosso aluno e isso dá um certo trabalho, alguma dedicação, tá bom? Então, ou vai ser através de exercícios, que ele vai conseguir começar a entender como que funciona o corpo dele, ou através dessas dicas e dessas analogias que ele vai conseguir entender. Eu sei que eu dei bastante informação aqui, tudo meio junto, né? Falamos aqui sobre a pressão intraabdominal que acontece, os músculos que são envolvidos nessa contração abdominal, os tipos de contrações que se faz durante uma aula, durante os exercícios, né? Qual a forma correta de fazer no Pilates, qual a forma de fazer o aluno entender, como identificar que o aluno não está fazendo certo. É bastante informação, eu sei. E não se preocupe em fazer tudo certo de uma vez só e na primeira vez, na primeira aula. Levou algum tempo para eu conseguir perceber, treinar o meu olhar para uma contração abdominal correta dentro do Pilates. Levou algum tempo para eu encontrar os termos, as analogias ideais para os meus alunos e levou algum tempo para eu começar a acertar em quais tipos de exercício eu conseguiria ser mais eficaz para corrigir isso e conseguir fazer com que o meu aluno entenda a contração correta. Então não tenha pressa, aqui eu tô te mostrando alguns atalhos, né? Algumas dicas, algumas sugestões e que você pode testar nas suas próximas aulas. Foi assim que eu comecei também, pegando ideias de outras pessoas e ajustando para minha realidade, para a forma que meus alunos conseguissem me entender. E por que isso é tão importante, né? Fazer a contração de forma correta, fazer com que o aluno entenda essa contração. Porque muitas vezes os alunos vêm de outros exercícios, vêm da musculação em que se faz esse bracing, vem do yoga, que se faz a respiração no abdômen, né? Vem de outros exercícios, de outros tipos de linhas, em que se explora outra forma de respirar, outra forma de contrair, não há certo nem errado, são técnicas diferentes, mas que no Pilates esse aluno pode acabar ficando meio confuso. Geralmente quando alunos vêm do yoga, é mais difícil de fazer entender como é a respiração. Então dizer, Pilates e yoga é muito parecido. É e não é, né? Porque, por exemplo, a respiração é totalmente diferente. Então, fazer essa respiração no ventre e no abdômen, no Pilates, não é uma opção, porque a gente tem que estar com esse abdômen o maior tempo possível trabalhando e a respiração tem que ser na região de costelas. Então, para esse aluno, eu vou precisar de um pouco mais de tempo para ele entender que essa base que sustenta a coluna dele tem que estar forte, tem que estar contraída.
tá? Então isso é um dos motivos que é tão importante fazer essa contração de forma correta, porque quando a gente faz a contração desses músculos de baixo para cima, além de levar a pressão intraabdominal para cima, a gente consegue trabalhar os músculos que sustentam a nossa coluna, os músculos mais internos, que trabalham então essa melhora da postura, essa manutenção da postura. E é por isso que é importante a gente dedicar algum tempo para estudar analogias, estudar exercícios que ajudem nesse entendimento da contração do abdômen, de assoalho pélvico e de tudo que possa ajudar o aluno. Certo? E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse assunto ou tem algum caso, alguma história para nos contar, compartilhar aqui, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber e dividir um pouquinho com vocês sobre as nossas histórias e quem sabe poder ajudar, dicas de como ajudar os alunos a contrair o abdômen corretamente. Se você tem alguma outra analogia que você usa, divide aqui com a gente para a gente poder se ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem alguma outra sugestão de assunto que você quer ver e ainda não viu por aqui? Deixa aqui embaixo também que a gente vai gravar para vocês, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.